Continuamos o Alerj Debate de hoje sobre intolerância religiosa, um tema que infelizmente está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Nós vamos falar um pouco agora sobre as dificuldades que os sacerdotes das religiões afro-brasileiras, como a Flávia e a Valéria aqui presentes, têm enfrentado para regularizar juridicamente os seus templos espirituais. Flávia, por que isso acontece? Na verdade, é também uma cultura dentro dos terreiros a não legalização. Por ser uma religião que foi perseguida na década de 50, no período da década de 50, os pais e as mães, as lideranças começaram um pouco a esconder-se, não na sua riqueza religiosa, mas na publicização dos rituais. Hoje nós estamos num outro momento da história e esse debate começa a surgir dentro das comunidades terreiros. A necessidade de legalização como uma medida de incorporar os terreiros dentro daquilo que a Carta Magna da Constituição Brasileira oferece como para todos os templos religiosos. Então, por exemplo, ter auxílio para os trabalhos sociais que são desenvolvidos dentro dos terreiros. É claro que a opção de se legalizar cabe a cada chefe religioso. Mas a necessidade que isso aconteça é uma verdade que vem num crescente e cada vez mais alguns terreiros vêm buscando essa forma legal de se constituir. Uhum. Que tipo de problema isso traz para vocês, no caso, não ser legalizado? Olha só, deixa eu... Se a pessoa faz a opção, né, como a Flávia falou, por não ser legalizado, que tipo de problema? Nós trabalhamos com um projeto chamado Mutirão de Legalização das Comunidades Tradicionais de Terreiro do Estado. Então, a gente tem esse projeto que contacta as casas, sensibiliza para a necessidade da legalização. O que eu costumo dizer para as casas é o seguinte: como pedir direitos, né, exigir políticas públicas se você não existe? Se você nascer e não tirar uma identidade, não tiver uma certidão de nascimento, você não existe. Então, como eu posso cobrar alguma coisa, inclusive dos nossos governantes, se você sequer existe? Né? Como reclamar num caso de intolerância em nome da minha religião, do meu segmento religioso, se ele não existe? Então, a princípio, o mutirão teve muita dificuldade para atender as casas, porque primeiro elas tinham medo. Eu não quero nada com o governo. O governo me bateu durante anos e agora ele quer entrar dentro da minha casa e tomar tudo que eu tenho. Até o medo de legalizar e o governo tomar o próprio terreno, o espaço que eles têm. Do governo dizer como é que o culto vai ter que ser realizado, se pode tocar tabaco ou não pode. Então, o grupo vem conversando e hoje a demanda está imensa. Inclusive, a nossa maior parceira na realização do mutirão é a Alerj, né? Porque nós estamos trazendo os representantes dos terreiros para serem atendidos aqui na Defensoria. Porque quando você encaminha para o processo de gratuidade da legalização no fórum, eles não conseguem, porque 5 horas da manhã para chegar, a maioria mora muito longe, você tem que ficar um dia inteiro. E a gente está organizando grupo, ajuda na formulação de estatuto. Muitos dos nossos zeladores ainda são analfabetos. Hoje a gente, graças a Deus, tem representantes que estão dentro das academias, né? São representantes religiosos que hoje não tem mais aquela coisa de dizer que a religião de matriz africana é composta de pessoas analfabetas, de pessoas que não conhecem leis. Hoje nós temos dentistas, psicólogos, sociólogos, pedagogos, médicos, juízes, né, que são ministros religiosos. Então, hoje está um pouco mais fácil. Hoje as casas estão, assim, começando a ter confiança nesse trabalho que está sendo realizado. E elas mesmas, agora a gente não precisa mais procurar ninguém. A gente agora recebe os contatos, um vai passando para o outro, e eles estão nos procurando para pedir a legalização, que eles estão vendo que a partir do momento que eu existo, que eu tenho minha identidade, eu posso cobrar alguma coisa e posso valer os meus direitos. Né? Ninguém vai invadir a minha instituição. Agora, a casa do seu João, as pessoas sentem mais facilidade, né? Então, hoje, eles estão se conscientizando, estão tendo confiança no governo. Então, isso está facilitando e muito o nosso processo. São muitas casas que nós estamos legalizando. Começamos com uma demanda de 10 casas por semana e hoje, se a gente não controlar, chega a ter semanas, a gente tem mais de 20 casas para fazer o processo, por semana. E como é feito o processo? O que a gente faz? A gente pede para que a casa forme o grupo de diretoria,
né, que vai comandar a casa. Então tem o ministro religioso, o presidente da instituição, tesoureiro, secretário, conselho fiscal, todas as pessoas que vão estar formando essa instituição. A gente leva para a defensoria aqueles casos que não têm condição de pagar o processo, que na maioria não tem condição de pagar. Então a gente pede a gratuidade, formaliza a ata e estatuto junto com eles, dentro do segmento que eles representam, se é Umbanda, se é Candomblé, e as designações de cada um desses segmentos, né? Igrejas evangélicas também, tá? Nós não somos intolerantes, tá? Apesar do mutirão ser voltado, na sua maioria, para os terreiros, ele não deixa de atender comunidades que são carentes e que pedem também para serem institucionalizadas, tá? Então a gente monta esse estatuto, ata, pede a gratuidade do processo, e depois isso vai para cartório, para depois para Receita, e aquelas instituições que têm a necessidade, que querem, que já fazem trabalhos sociais dentro dos terreiros, a gente já encaminha para estarem fazendo convênios, para que possam estar colocando projetos, para que possam ser atendidos, ou ampliando mesmo. Muitas casas já os serviços sociais que elas realizam dentro das casas. É só importante que se diga que a gratuidade para a legalização é um direito. Só há muita desinformação quanto a isso, tanto para nunca se divulgou, igreja quanto terreiros. Ou seja, a Constituição, o termo usado é templo religioso, instituição religiosa, de diferentes segmentos. Adailto, a superintendência age nesse ponto também da legalização jurídica? Não. Na realidade, a Superintendência de Direitos Individuais, Coletivos e Difusos, ela faz esse acolhimento, encaminhamento para os casos de intolerância religiosa. Ela atende a demanda da sociedade civil nesse aspecto especificamente. Nós temos, assim, logicamente, cria-se esse grupo de trabalho, são vários religiosos de diversos segmentos. Se chega um caso como esse, nós logicamente caminhamos. Você tem um problema de legalização de terreiro, não é via o Estado, mas existe um grupo de pessoas religiosas que domina essa esfera de discussão, que pode ser muito mais útil, vamos dizer assim, nesse processo, do que nós tomarmos esse papel que cabe à sociedade civil. Eu acho que tem que haver essa relação, essa interlocução entre Estado e sociedade civil. Mesmo eu sendo uma pessoa de um segmento religioso, eu não vou fazer proselitismo religioso nesse sentido, porque eu acho que meu papel ali é de gestor, de estar trabalhando especificamente sobre política pública para enfrentamento à intolerância religiosa. E quais são os casos assim mais comuns na intolerância? Olha, são os mais diversos. A gente tem casos de intolerância religiosa por conta somente porque as pessoas usam alguns símbolos religiosos no corpo, como colares, os torsos, os turbantes que elas estão usando, aqui pessoas agridem na rua. Há casos de segmentos muçulmanos que passam na rua com seu torso, sua roupa característica, são chamados de homens-bombas, mulheres são desrespeitadas, crianças no sistema de educação sofrem intolerância por direção evangélica. Então é uma discussão muito mais ampla do que nós possamos perceber. Entendeu? Nós temos casos de pessoas que são... seus espaços religiosos são invadidos por automóveis, porque outros segmentos religiosos fundamentalistas se acham no direito de fazer para um ritual, uma confraternização religiosa, invade os espaços com automóveis para poder paralisar. Essa é uma coisa séria. Pondo em risco a vida do chefe religioso que estava ali atuando. De chefes religiosos, de todo o grupo que está se reunindo. Essa questão do Brasil, especificamente do Rio de Janeiro, não saber lidar com essa multiculturalidade religiosa também, e esse cenário que Flávio e Valéria falou, dessa diversidade religiosa no Rio de Janeiro, no Brasil todo, é algo que todos estão, a sociedade está começando a achar que é um problema a termos que enfrentar de frente. Porque e quando a pessoa é vítima da intolerância religiosa e ela vai dar queixa numa delegacia de polícia, por exemplo, existe preconceito? Olha, o que acontece existe e hoje o Estado, especificamente a Superintendência, com um centro de referência, ela vai estar capacitando a gestão pública para lidar com esse tema especificamente. Porque existe, nós sabemos que assim,
a intolerância, o etnocentrismo, a homofobia, ela perpassa pela sociedade como um todo, em todas as esferas. E na esfera pública também, é feito de pessoas, né? Então a gente sente a necessidade de se capacitar, formar, qualificar esse gestor para lidar com essas demandas da própria sociedade. E a intolerância é uma dessas demandas que a gestão pública tem que ser formada para poder lidar com esse tema, que é uma agenda nacional. É como a Flávia falou, muitas vezes as pessoas nem sabem que estão sendo vítimas de intolerância religiosa. E as pessoas muitas das vezes não sabem que estão cometendo uma intolerância religiosa. Essa invisibilidade... Muito menos que isso é um crime. Essa invisibilidade desse mecanismo da intolerância, do racismo, da xenofobia, da homofobia, do etnocentrismo, todos esses mecanismos, esses ismos que causam esse mal à sociedade, às vezes ele é um processo cultural muito bem solidificado no meio de todos nós. Então, aquele que disse hoje que não tem um preconceito, nós temos que estar muito atentos, porque o preconceito hoje, ele permeia a sociedade como um todo. A diferença ainda é algo que temos que aprender a conviver harmonicamente. Obrigada, Flávia. Obrigada, Dailton. Obrigada, Valéria. O nosso programa fica por aqui. Se você quiser revê-lo, acesse o nosso site www.tvalerj.tv. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo fluminense.